Eu tô lendo um livro meio esquisito. E se alguns anos atrás você tivesse chegado pra mim e falado que eu estaria lendo o simbolismo astrológico, eu teria dado um tapa na sua cara. Porque tá maluco que eu jamais levaria um negócio desse minimamente a sério, né? Uma bobeira dessa. Só que na real mesmo é que eu só não sabia do que eu tava falando, né? E esse não vai ser um vídeo sobre astrologia ou sobre qualquer coisa desse tipo. É um vídeo sobre como você tem que, o mais rápido possível, aceitar a sua burrice, certo? Aceitar que você não sabe de muita coisa e que é uma completa loucura sua e minha e de todos nós criar um espantalho, né, e ridicularizar uma coisa que a gente nunca de fato estudou e deu uma olhada, entendeu? Porque o fato é que isso é uma coisa que existe há milênios, né? A astrologia, né? Essa observação, essa criação de uma simbologia sistemática dos astros é uma coisa que existe há milênios, né? E, porra, óbvio também que o jeito que as pessoas falam sobre isso hoje em dia, o jeito que as pessoas aprendem, o tipo de gente que aprende e fala sobre esse negócio não ajuda, porra, não ajuda. Mas, conforme eu fui estudando outras coisas que não tinham nada a ver com o assunto, eu acabei esbarrando na simbologia, eu acabei esbarrando nessa base da psicologia, né? Se você brinca e faz piada com astrologia, com simbologia, com essas porra, você devia fazer piada com toda a psicologia moderna, porque todas as bases da psicologia vêm desse estudo da simbologia, esse estudo dessas coisas simbólicas e um pouco da alquimia e da astrologia e desse hermetismo, dessa tradição hermética que a gente tem no Ocidente. Então, se você vai ter que zoar essas coisas, você vai ter que zoar a psicologia também. Porque é um fenômeno observável que a gente perdeu, né? A gente ainda tem isso em nós, porque nós somos seres humanos, mas o homem moderno, né? O humano moderno, a gente perdeu essa visão simbólica das coisas, né? Isso só para dar um exemplo do que eu tô falando nesse vídeo. A gente perdeu essa visão simbólica das coisas. Mas ela ainda existe, né? Então deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te falar um conjunto de coisas e eu quero que você me aponte a coisa que não combina com esse grupo, né? Então, Sol, Leão, Ouro, Uva. O que não combina? Direto, se você não tem algum, sei lá, problema, não sei se essa é a palavra problema, muito provavelmente, o lixo reciclável aqui atrás, muito provavelmente você pensou na uva. Né? Por quê? Porque simbolicamente, porra, faz sentido, né? Existe uma coisa ali que encaixa. Então, uns anos atrás, né, esse livro é muito velho. Tipo, eu peguei da casa da minha avó, tá ligado? É velho, é velho. Então, cara, do jeito que começa esse negócio, se fosse alguns anos atrás, eu não me daria nem o... É uma das mazelas desse mundo, que a gente leva tudo muito literalmente, né? A gente leva tudo muito literalmente, a gente é muito cientificista, né? Muito... essa é a palavra, materialista mesmo, né? A gente leva tudo no literal, tudo tem que significar literalmente o negócio, e o único conhecimento que é válido é o conhecimento que é testado pelo método científico. Então, eu pegaria a frase, por exemplo: o homem solar irradia, a sua fisionomia é aberta, franca. O rosto bem formado, com uma testa larga e luminosa, envolto por cabelos leves dispostos em auréolas. Eu teria lido isso aqui e eu teria jogado o livro fora e dado risada. Mas quando você começa a entender que, cara, isso aqui é um livro sobre simbólica, sobre simbologia. Não é para levar as coisas que estão acontecendo aqui, o que ele está descrevendo, como coisas literais. Mas é para eu entender que isso aqui, de fato, ele está fazendo ele tá pintando uma imagem, né? Teve um outro vídeo onde eu falo que o papel da arte, o papel dessa visão poética é estabilizar os símbolos, né? Porque o símbolo, ele é uma coisa que existe. É uma coisa que existe no mundo e, olhando para aquele símbolo, a gente consegue estabilizar uma coisa dentro de nós mesmos. Então, quando ele pinta essa imagem do que o homem solar, qualquer porra essa que o cara falou nesse livro aqui, quando ele fala sobre isso, ele meio que... ele vai tecendo na sua cabeça uma imagem... é uma imagem que, olhando para essa imagem mental, você consegue entender daquilo que ele está falando, né? Então você consegue, se você imagina esse ser, essa pessoa, esse homem que ele descreve, você vai olhar para aquilo ali e você vai falar que, porra, tem um negócio de sol nesse cara. Né? E se você começar a olhar para as pessoas, né, tem gente que é naturalmente mais energética,
Tem gente que é naturalmente mais reservada, tem gente que é geralmente mais fria, mais quente, mais, né, que envolve, gente mais seca, gente que, porra, mais maleável. Isso são, cara, são coisas que existem e elas independem da criação da pessoa, né? Você tem, às vezes, gêmeos, foram criados iguais, mas eles têm um negócio diferente neles ali. E aí quando ele começa a falar sobre, né, o exemplo que eu dei no começo, né? Eu vou te falar águia, leão. Porra, você pensa no sol, entendeu? É meio que automático, né? Coelho, uva, prata. Cara, é a lua. E aí, conforme, né, tem uma frase que ele fala aqui logo no começo que eu achei interessante, é porque o sol, ele também é uma forma de uma analogia, né, uma representação do que é a verdade. Né? Então o sol, ele é a verdade, e através dessa verdade ela ilumina e permite que a gente veja todas as outras coisas. A gente só consegue ver as coisas porque a luz da verdade está iluminando essas coisas que refletem nelas e vêm para os nossos olhos. Né? Vocês sabem que a lua não tem luz própria. Né? A luz que a gente vê da lua é um reflexo do sol. Mas a lua é o que permite que a gente veja na noite, né? Que a gente veja no escuro. Né? A gente vê a luz refletida do sol na lua é o que permite que a gente veja e a gente enxergue no mundo que está desprovido da verdade. Um mundo que não está iluminado pela verdade, né? Que é uma coisa cíclica. E ele fala logo no começo que o sábio, o verdadeiro sábio é aquele que busca o conhecimento do sol e da lua. Né? Cara, porra, que bonito, né? Isso aqui não é só... Não é um maluco, porra, né, usando o movimento dos astros para justificar as merdas que ele faz na vida dele. Isso aqui é alguém que observou o mundo, ou que, né, que está inserido dentro de uma tradição, que observou os astros, observou o mundo, observou o céu e como ele se comporta, e chegou a essas conclusões de que, porra, cara, tem alguma coisa aqui. Né? Isso aqui pode nos dizer alguma coisa sobre nós. E por que eu dei toda essa volta falando de simbologia, falando sobre, porra, astrologia, esse cacete? Porque há 2, 3 anos atrás, eu não conseguiria te explicar isso. Né? E se você é que nem eu há 2, 3 anos atrás, é possível que você nem escute o que eu tô te falando. Que você nem leve a sério o que eu tô te dizendo. Que você simplesmente fala assim, ah, beleza, esse cara enlouqueceu de vez, né? Tava falando sobre aprender a estudar e agora ele tá falando sobre astrologia, ele ficou maluco completamente. E tá, beleza, acho que eu fiquei louco. Né? Eu também acho que eu fiquei maluco. Eu fiquei maluco quando eu percebi o tamanho do buraco no qual eu estou inserido, no qual eu não sei de porra nenhuma de verdade. Né? Essa é a verdadeira loucura que eu quero que vocês desenvolvam também. Essa loucura de perceber que você não sabe de nada. Né? E, sei lá, outro exemplo, sendo eu católico, né? Caralho, o cara católico tá estudando astrologia. Uma coisa não tem a ver com a outra, é que as pessoas não... Elas não sabem o que elas estão falando, entendeu? E aí sai falando um monte de merda. Eu sendo, né, acreditando em Deus, católico, cristão, eu esbarro em pessoas falando sobre esse assunto na internet, né, no nicho de desenvolvimento pessoal, né, essas galera da Red Pill, assim, eles falam sobre coisas e eles falam sobre, né, a moral cristã, esse tipo de coisa. E sei lá, toda vez que eu viro e mexe, assim, a maior parte das vezes, quando eu começo a escutar alguém falando sobre religião, essas coisas, o que vem na minha cabeça... Cara, eu olho e falo assim, tá. É muito rápido você perceber que aquela pessoa não faz ideia do que ela tá falando. Né? É muito rápido perceber que aquela pessoa nunca leu nada sobre o assunto, nunca estudou nada sobre o assunto, nunca pensou de verdade no assunto, né? Ela regurgita o que as pessoas em volta dela falam, o que ela viu na mídia, na internet, e as poucas experiências que ela tinha quando ela tinha 12 anos de idade na catequese forçada pelos pais, entendeu? E aí a pessoa fala que leu a Bíblia quando ela era adolescente e percebeu e encontrou todas as contradições que existem e parou de acreditar. É tipo, tá bom, irmão. Como se você fosse a primeira pessoa que tivesse lido essa merda em 2000 anos que essa porra desse livro existe, entendeu? E você é a pessoa mais inteligente que leu essa porra em 2000 anos de história, entendeu? Então... Você percebe que a pessoa não sabe do que ela tá falando, entendeu? E, sei lá, não é de maldade, às vezes não é na maldade, é que a pessoa não sabe, ela não estudou. Primeira vez que eu fui colocado em contato com esse negócio que eu vi alguém falando seriamente de astrologia, eu te falo onde foi no canal do Ítalo Marcilli. Ele tem uma série de lives onde ele fala sobre, uma das lives é sobre a introdução à astrologia. Então, 4 horas de porrada, assim, e, nossa, você termina o negócio e você fala, caralho, o que foi isso aqui, o que aconteceu aqui na minha frente? E eu, cara, eu tava com o pé atrás, né? Óbvio, eu tava com o pé atrás. Eu falei, cara, eu passei minha vida inteira zoando quem né, acredita em signo.
E aí, porra, eu tô ouvindo esse cara extremamente inteligente falando. Eu tô olhando pra ele e tô falando assim, cara, isso aqui tá fazendo muito sentido. Que porra é essa? Como assim? Que porra é essa, cara? Eu passei a vida inteira zoando esse negócio. Passei a vida inteira fazendo piada com isso. E agora eu tô olhando aqui e eu tô levando a sério o que esse cara tá falando. E tá fazendo sentido. Né? E isso é a live número 11. Então ele tem 10 lives antes, 10 aulas enormes, onde ele cria todo um arcabouço, todo um repertório filosófico, intelectual, simbólico. Então quando eu chego nisso, eu já tô amaciado, né? Você já tá amaciado depois de tanto... E ele vai conectando os pontos e você fica assim, cara, eu não consigo questionar essa merda, entendeu? Eu não tenho, porra, bagagem intelectual pra debater contigo. E mais do que isso, alguma coisa em mim me diz que você tá certo. E isso é um sentimento que eu busco, é um sentimento que eu amo sentir toda vez que eu... Desde que eu comecei a estudar, desde que eu comecei a aprender, desde que eu comecei a pegar livro pra ler. É um sentimento que eu busco sempre. Que é esse sentimento de que, cacete, cara, quanta coisa que eu não sei. Quer dizer que eu posso continuar estudando pro resto da minha vida e não vai acabar. Eu posso, porra, ler um livro por semana até os meus 85 anos de idade, quando eu morrer... E eu não vou ter lido tudo que eu quero. Eu não vou ter aprendido tudo que eu quero. Eu não vou ter chegado na profundidade que eu quero chegar. Eu não vou ter entendido as coisas do jeito que eu poderia entender. Isso pra mim é do caralho, assim. É muito louco. Essa ideia. Quando eu sinto que eu tô no mesmo, e eu esbarro em alguma coisa que eu falo... Cara, eu poderia passar as próximas 45 horas estudando isso aqui sem parar. Porque é muito interessante. Eu não sei nada sobre o assunto. Eu me sinto uma criança que tá ouvindo... a professora falar sobre o livro pela primeira vez. Eu tô tipo, cacete, cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muita coisa e eu nunca ouvi falar disso. Eu sou um recém-nascido aqui, eu tô engatinhando. Quanta coisa que já foi pensada, né? A gente tá num momento muito bom da história. A gente tá num momento muito bom em que essas questões mais difíceis, essas coisas mais complicadas, elas já foram pensadas, entendeu? A gente só tem que aprender. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Outra coisa que eu vi esses dias, cara. Essa aqui eu quero terminar o vídeo com essa. Outra coisa que eu vi esses dias. Essa foi engraçada. Essa eu acho engraçada. Que é essa ideia que existe de que, tipo assim, Sócrates, esses filósofos gregos, não é que eles pensaram em alguma coisa muito incrível. É que eles foram os primeiros a falar. Então, e aí as pessoas têm essa ideia. Tem um ciclo da internet das pessoas que têm essa ideia de que se eles estivessem na Grécia Antiga, de que eles também tivessem, porra, se fossem os primeiros a escrever sobre alguma coisa... eles também teriam tido esses mesmos insights de tipo Sócrates, Platão, Aristóteles. Os caras não conseguem nem ler um texto de Platão. Eles não conseguiriam ler a porra do diálogo. E o cidadão vira pra mim e ele fala que ele conseguiria ter pensado naquilo. Cacete. Quando Platão vira e fala que as coisas abstratas são mais reais do que as coisas concretas. O cidadão olha pra isso e ele fala assim, nossa, eu poderia ter pensado nisso também. Cara, não poderia. É que depois que te falam, é óbvio. Quando te falam a verdade, quando te falam o que é verdade, e você escuta uma coisa que é verdade, e uma coisa que tem lógica e que faz sentido, você olha pra aquilo e fala assim, ah, nossa, é óbvio, então é óbvio que é óbvio. Quando te falam, é óbvio. Mas até te falarem que é óbvio, você não sabe. Então admito a burrice de vocês, da mesma forma que eu tento todos os dias, mais e mais admitir a minha própria burrice. E aí, o primeiro passo para que você aprenda é admitir que você não sabe, Porque se você acha que você já sabe, você não acha que você precisa aprender, porque você acha que você já sabe. Então, ao admitir a nossa burrice, estar aberto a aprender outras coisas, e de fato ir atrás com a mente aberta, não lendo, buscando refutar, não lendo, não querendo aprender. Porque, sei lá, teve muitas vezes na minha vida que eu escutei argumentos que eu simplesmente joguei de lado como besteira. E aí, anos depois, com o mesmo argumento apresentado de novo, eu olhei e falei assim, tá bom, deixa eu dar uma atenção de verdade pra isso aqui, deixa eu realmente, porra, ouvir o que esse cara tá falando. E aí fez sentido. Porque às vezes a gente não quer escutar, Às vezes a gente não quer aprender, às vezes a gente não quer saber que a gente tá errado, que a gente é burro, que a gente viveu a vida inteira errado, Porra, cara, mas qual que é a graça se não for isso? Qual que é a graça?
de 5 anos pra cá, digamos que praticamente em todos os aspectos da minha vida, eu acredito no oposto do que eu acreditava antes. E isso é uma loucura, porque eu nunca imaginei que eu fosse estar nesse momento aqui agora que eu tô com vocês. E, tipo assim, tem coisas que, óbvio, não quer dizer que eu tô acreditando e levando no pé da letra tudo que o cara fala nesse livro aqui, cara. Você vai absorvendo e vai, né, deixa marinar. Eu sei muito pouco sobre o assunto pra poder criticar um livro, entendeu? Eu gosto desse negócio porque eu sei muito pouco pra poder criticar. Eu não consigo fazer uma crítica da simbologia do Oswald Wirth. Eu não sei nem quem que é esse cara, foda-se. Esse livro é mais velho que a minha avó. E eu sei que é mais velho que a minha avó porque tá escrito aqui, tem data, tem um livro, a data aqui. Então, esse livro foi comprado por quanto? Quanto dá pra ver? Não dá. Eu acho que não era nem real ainda. Tipo, eu não consigo identificar a porra da moeda que tá escrita aqui. É assim que você sabe que é bom o livro, cara. Quando você não consegue identificar. O livro é bom quando ele foi comprado numa moeda que não existe mais. E aí você sabe que o bagulho vai ser da hora, entendeu? Então, sei lá. É um vídeo meio aleatório, não tem roteiro, não tinha roteiro nem nada. Eu só queria sentar e falar um pouco sobre a minha estupidez. Sobre essas paradas que eu acho legal, assim. Eu sou uma pessoa muito aleatória, eu estudo umas paradas muito loucas, tá? E, sei lá, não posso falar tudo que eu quero falar nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ter 75 horas até explicar tudo de porquê, não sei o quê. Mas não é um vídeo sobre astrologia, então meio que... Tá bom, foda-se. Então beleza, gente. Até a próxima aí. Sei lá que porra foi essa. Tchau.